Salmos 123. É um cântico de romagem, conhecido também como cântico de degraus. Há um tempo atrás eu venho pregando esses salmos. Foi o Salmo 120, são 15 salmos, salmo de romagem. A gente chama de romagem porque esses salmos eram cantados quando o povo de Deus, 3 vezes no mínimo ao ano, eles iam para o tabernáculo cultuar o Senhor, para Jerusalém. Então, nessa romaria, nessa peregrinação, que eles saíam andando vários dias, eles iam até Jerusalém para adorar o Senhor, e nessa caminhada, nesse percurso, nessa peregrinação, eles cantavam esses salmos, o salmo de romagem ou o salmo de degraus. As festas eram as festas dos tabernáculos, a Páscoa e Pentecostes. Então eles iam andando várias semanas, e nessa caminhada eles passavam por muitas dificuldades, né? Eram feras, leões que encontravam, o calor do dia que chegava até 58 graus, quando chegava à noite caía para 5 graus em algumas regiões, e lugares escorregadios, e entre as montanhas era acostumado encontrar os salteadores. O povo saía com seu dinheiro para chegar lá em Jerusalém, comprar a sua oferenda, né? Seu carneiro, seu boi. Alguns traziam, mas quando era muito longe, compravam lá. E no meio, entre as montanhas, apareciam os salteadores e assaltavam o povo de Deus. Havia mortes. A luta era grande para adorar o Senhor, né? Que dificuldade, né? A gente aqui, com tanta facilidade, já está aqui adorando ao Senhor, sem nenhum obstáculo, e acaba a gente falhando. Mas deixa isso para depois. Então o povo de Deus, eles iam. Então era chamado o Salmo de Romagem, ou do peregrino. Na verdade, mostrando que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui peregrinando por pouco tempo, como esse povo que saía por algumas semanas ou meses para ir adorar o Senhor. Eram os romeiros, os peregrinos. Esse salmo nos mostra que nós também somos peregrinos aqui nessa terra. E esses salmos de romagem são 15 salmos. Ele mostra que nessa peregrinação iremos enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, muitos salteadores, o calor do dia, ou seja, as dificuldades, as angústias, que é democrática, né? Todos, tanto criança como adulto, como idosos, passamos por angústias, por desprezos, por desdém. São tantas coisas que passamos aqui, como disse Cristo, que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, quando eu comecei a estudar esse salmo, alguns aqui não eram nem nascidos ainda. Eu acredito que alguns bebês aqui não eram nascidos, com certeza. Nós estamos aqui na segunda trilogia desse salmo, que é o Salmo 123. Esse salmo, provavelmente, ele foi escrito depois do exílio da Babilônia. O povo de Deus passou 70 anos exilados na Babilônia. Depois o imperador Ciro baixou um decreto libertando todo judeu e todo o povo dos outros países que estavam ali, que foram cativos também. Liberaram todos. E o povo judeu voltaram. Alguns ficaram, a maioria voltaram para Jerusalém. Mas quando chegaram em Jerusalém, no exílio ficaram alguns judeus. E esses judeus, 70 anos, os filhos deles casaram com os babilônicos, casaram com pessoas de outra nação, pessoas que adoravam a outro Deus. E quando o povo de Deus chegou em Jerusalém, eles foram hostilizados, foram desprezados, foram caluniados quando chegaram lá. Esse salmo fala de dificuldades, o Salmo 123, de desprezo, de angústia. E antes de começar, quando a gente está estudando, a gente fica lembrando de muitas coisas, né? Se a gente for falar tudo que nós estudamos, né, os que pregam sabem disso,
tudo que estudamos, tudo aquilo que aprendemos durante a nossa jornada cristã, que não vai dar tempo. E a gente esquece muita coisa. Então a nossa oração é que Deus, Senhor, me lembre aquilo que for de edificação para a tua igreja, aquilo que edifique, que a glória seja tua, Senhor, que a minha preocupação não seja em ter uma boa pregação, né? Sendo que nós não somos teólogos, não seja que nós sejamos evidenciados, que não, a glória de Cristo, que a igreja seja edificada com tranquilidade, com a calmaria, ou também com um ferrão para nos despertarmos para a palavra de Deus. E eu estava lembrando que há um tempo atrás, falando de desprezo, eu lembrei de um desprezozinho bem simples comparado ao que o povo de Deus passou, comparado ao que nós passamos nas nossas lutas íntimas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia. Eu e Cristiane na praia, sentados, e no sombreiro. E aí alguém ligou para ela, alguém da família, ligou: Cris, está onde? Tal praia. Estaremos aí com alguns amigos para ficar junto com vocês. Ótimo. E aí ficamos lá esperando. E aí chegaram as pessoas. O nosso amigo em comum falou comigo e a outra pessoa não falou. Chegou, pegou a cadeira, colocou na minha frente, no sombreiro. Eu fiquei de costa para mim e ficaram a turma conversando e eu fiquei lá sentado, nem um bom dia, nem uma boa tarde, nada. Eu me senti ali pior do que a cadeira. Não me deu um bom dia, conhecido daqui de Pirá, mas por que isso? E eu comecei assim a defender ele, né? Na minha mente, não. Talvez falou comigo e eu não ouvi e tal. Tudo bem, se passaram algum tempo. Teve outra oportunidade, estava na praia também, e a mesma coisa, chegaram os mesmos. Falei, agora eu vou prestar atenção. Fiquei ligado, sentado. Quem chega, dá um bom dia, tal. Fiquei ligado. Chegou, conversando, botou a cadeira no meu sombreiro, que eu paguei. Botou a cadeira na minha frente, ficou eu e Cris atrás. Não deu um bom dia. A namorada do rapaz falou comigo. Aí eu falei, olha, agora ele não. Chegou e ficou, e eu fiquei lá, já no só, e eles no sombreiro, papai. Meus irmãos, pensa que eu me senti ali um nada. Fui tratado com um desdém. Não foi, acredito que não, eu tenho certeza, aliás, que não foi de maldade. Acho que a amizade estava tão entrosada, a amizade nova entre ele, que ele esqueceu de quem estava. Na verdade, foi uma falta de educação, ou de descuidado, vamos colocar assim, vamos amenizar. Então, esse tipo de desprezo aqui, toda vez que eu lembrava dessa pessoa, eu doía. Aí sim, eu cheguei, chamei Cris, eu vou sair. Não, Júnior, você tem que ficar. Não, eu não estou me sentindo bem aqui, eu estou me sentindo nada. Aqui, a gente no cantinho aqui, e aí a gente saiu, foi para casa. E isso é um tipo de desprezo. Quando estou pregando sobre isso aí, eu lembrei. Isso é um nada, né? Saí, não fiquei com raiva, fiquei toda vez que eu imaginava ter outra, eu queria fugir daquela pessoa, porque fiquei com medo dele fazer pela terceira vez aquilo e eu me senti um nada. As pessoas que te desprezam, o comentarista estava falando aqui que aquelas pessoas que te desprezam, é bem fácil você se sentir aquilo que aquelas pessoas querem que vocês se sintam. E eu me senti um nada ali. Há tanto tipo de desprezo pela sua situação financeira. Às vezes você é desprezado, às vezes você é desprezado pela sua cor, pelo seu status. No colégio, às vezes nós somos desprezados também por vários motivos, por ser cristão, por não falar a linguagem deles. Nós somos desprezados às vezes no nosso trabalho, no nosso casamento, desprezados pelos nossos filhos, os filhos desprezam, às vezes os pais já estão na idade. Então existem vários tipos de desprezo, e eu acredito que, se não todos, a maioria de vocês já passaram por um momento de desprezo.
Esse foi simples, quando eu saí dali não levei isso para a minha mente. Claro que eu fiquei analisando o porquê daquilo, porque se eu seria inferior a ele, alguma coisa e tal, mas eu acredito que foi por descuido dele mesmo. E no final, como eu disse, se eu lembrar, eu falo o desfecho desse desprezo. Vamos ler o Salmo 123. Salmo 123, que diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós mais uma vez te louvamos por esse momento, Senhor. Te pedimos a tua orientação. Fala ao meu coração, me dê sabedoria, Senhor, para que eu possa estar pregando puramente a tua palavra. Fala o coração dos irmãos que aqui estão, para que eles sejam edificados na tua palavra. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Como já disse, esse salmo começa a segunda trilogia, dos salmos de romagem, Esse salmo, ele é um salmo de degrau também, porque ele vai subindo. Vocês vão entendendo porque esse salmo, Jerusalém está numa parte bem alta, e esse salmo, cada salmo, ele vai tendo uma etapa, um degrau diferente. Ele vai subindo, 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 até chegar o último salmo. Esse salmo, que só tem 4 versos, ele é bem breve, mas é tão longo o suficiente para expressar a angústia vivida pelo salmista. Até porque, irmãos, questões vitais podem ser expressas em poucas palavras, ou até mesmo num gemido silencioso. Esse salmo é uma oração tão pequena, de 4 versos, mas talvez ele seja uma das orações maiores que o salmista fez. O salmo aqui ele mostra uma oração tão longa o suficiente, se ela for fervorosa e sincera. Tem oração nossa quando o coração está angustiado, quando nós estamos tristes, como está tudo cercado ao nosso lado. Como eu já disse aqui um dia desse, na terça-feira, tem oração que é só um suspiro. Senhor, talvez esse suspiro na sua oração que você fez seja a mais longa oração que você fez em sua vida, porque o seu coração estava tão apertado, tão quebrantado, que você não teve forças para fazer uma longa oração. Talvez você fez como esse salmista aqui, que fez uma oração tão pequena, mas talvez foi a oração mais longa da vida dele. Esse salmo aqui mostra também os olhos levantados. Salmo 1 ao 2, aqui mostra os olhos levantados. Do 3 ao 4, mostra um grito por misericórdia do salmista. Esse Charles Spurgeon, ele descreve esse salmo como uma progressão dos cânticos de romagem. Como eu já disse, ele destaca que estamos subindo. O primeiro passo nesses salmos de romagem, como é um degrau, o Salmo 120, esse salmo fala das nossas circunstâncias problemáticas. No Salmo 120 fala assim: na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Esse primeiro Salmo 120, para vocês entenderem, fala do peregrino que estava saindo para a peregrinação, para chegar até Jerusalém. E lá onde ele estava passando por grandes lutas, por grandes dificuldades. Então ele começa a levantar as suas dificuldades, os seus problemas. Muitas pessoas estavam se levantando contra ele, muitas pessoas estavam mentindo, inventando calúnias contra o salmista. No Salmo 121, um salmo bem conhecido, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aqui o salmista ele eleva os olhos para os montes e descansa no Senhor, onde fala que
que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, fala que o Senhor não vai deixar ele se molestar no sol, nem na noite, né? O calor do sol e o frio da noite. O Salmo 3, o 122, fala sobre a chegada a Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 122, o povo chega às portas de Jerusalém e faz uma oração agradecendo a Deus, pedindo a Deus paz em Jerusalém, tanto dentro dos muros como fora. Nós estudamos sobre isso, aqueles que estavam aqui lembram. E agora a gente chegamos aqui no Salmo 123, aqui nós não olhamos para os montes. Aqui nesse Salmo há uma diferença. Aqui é um olhar diretamente para o Senhor. Os olhos agora olham acima dos montes, para o seu trono, para o céu. O Salmo aqui nos ensina aqui 3 lições nesse Salmo 123. Eu vou estar aqui pregando sobre tópicos e subtópicos. O primeiro é, olhe para Deus como Rei soberano. Segundo, olhe para Deus como o servo olha para seu Senhor. E terceiro, olhe para Deus como Pai de toda misericórdia. Primeira lição nesse salmo é olhe para Deus como Rei soberano. Verso 1, a ti que habita nos céus, eleva os olhos. O tema do olhar aqui é apresentado 4 vezes. A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu senhor, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Depois fala sobre misericórdia. Aqui introduzida a palavra misericórdia 2 vezes nesse salmo. E podemos aqui destacar 3 verdades. A primeira verdade que a gente pode destacar aqui, o subtópico, olhe para Deus como um Deus soberano, é que os olhos da fé se concentram no Senhor. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. A ti. Os olhos da fé se concentram no Senhor. O salmista, como eu já disse, estava enfrentando aqui o desprezo dos soberbos, estava farto do escárnio, do desdém, da repulsa. Em vez dele retaliar, em vez dele se desesperar, ele recorre ao Senhor e ele olha para o Senhor com os olhos de esperança. A ti, Senhor. Enquanto antes ele eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele sobe mais um degrau e aqui ele olha diretamente para Deus e diz, a ti que habita nos céus. A ti, Senhor. Se o viajante do Salmo 121 tinha de aprender a olhar além dos montes, este sofredor aqui, ele também tem que aprender a olhar ainda mais para ganhar sua vitória. Em segundo lugar, os olhos da fé reconhecem a soberania do Senhor. A ti que habita no céu. O autor aqui, ele destaca a soberania do Senhor quando ele olha para os céus e reconhece que Deus habita nos céus. Ele reconhece a soberania do Senhor. Deus está no céu como Rei, como Todo-Poderoso, no seu palácio. Ele ali é revelado, ele ali é adorado, é glorificado. Dali Deus olha para o mundo e governa o mundo. E cuida de nós que estamos aqui embaixo. E nos envia o socorro para os seus santos. E para lá, para cima, para os céus, devemos olhar quando as nossas angústias chegam. Quando as nossas angústias estão tão grandes, quando não tem mais nada o que fazer, como fez o salmista, a ti que habita nos céus, é para lá, é para os céus que nós devemos olhar, quando nós não podemos fazer mais nada. Em terceiro lugar, os olhos da fé veem no Senhor o seu refúgio, aquele que levantou e que elevou anteriormente o seu olhar para os montes, os seus olhos para os montes, agora levanta para o próprio Senhor. Isto é, ele sabe da terra para o céu. O salmista não recorre aos poderosos desse mundo, ele não confia na sua própria força,
ele não se deixa se levar pelo desprezo. Em vez disso, ele olha para o Senhor que habita nos céus, a ti que habita nos céus. O olhar para o Senhor significa confiar nele e entregar a ele os nossos problemas. Um comentarista chamado Alan Harmon, ele diz que a diferença entre o salmista e o Senhor é enfatizada pelo reconhecimento de que o Senhor está entronizado nos céus, como Criador todo-poderoso de todas as coisas. O seu olhar está olhado para o céu. Já Spurgeon, concordo com ele, quando ele diz que podemos sentir a excelência desse contraste. Terra e céu, pó e divindade. Os pobres filhos da mortalidade, chorosos e pecadores, e o Deus santo, bendito e eterno. Quão amplo é o intervalo, de separação entre nós e Deus. Por isso que o salmista olha para cima: a ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Oh, graça maravilhosa, meus irmãos, que hoje, pela misericórdia de Deus, por meio do sangue de Cristo, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus como os filhos amados. Hoje nós podemos chegar diretamente a Deus. Hoje não precisamos mais de sacerdote, hoje nós precisamos só do intercessor que é Cristo para chegar até Deus. Em segundo lugar, olhe para o Senhor como um servo em total dependência. O verso 2: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olhe para o Senhor como um servo em total dependência. Naquele tempo, naquela época, os servos que eram comprados pelos seus senhores, vocês sabem que tinha muitas guerras, e quando eles venciam, eles traziam muitas pessoas como escravos, como servos, e ficavam ali para servir. E naquela época eles não conversavam muito com seus servos, apesar que muitos falavam outros idiomas, Então os servos, eles ficavam observando nas mãos do seu senhor, e ficavam com os olhos fitos nas mãos do seu senhor, tanto para abençoar, tanto para mandar fazer uma tarefa, tanto para mandar descansar, até uma correção, até para receber um tapa. Os servos ficavam esperando, quando eles erravam, receber um tapa. Eram os escravos daquela época. E aqui o salmista diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. A imagem que eu tenho é de uma família na mesa, comendo, e os seus servos ao lado esperando, fitos nas mãos dos seus senhores para dar alguma ordem, ou para mandar descansar, ou para receber também dinheiro, o seu salário, alguma coisa que eles deveriam receber também por fazer aquilo ali. Então o salmista diz que os olhos deles deveriam estar fitos no Senhor, como o servo está fito no seu senhor, Assim como o servo e a serva mantinham seus olhos fitos naqueles que o compraram e de quem dependiam totalmente, assim também devemos manter os nossos olhos fitos no Senhor, em quem nós dependemos totalmente. Em segundo lugar, o servo está atento ao tempo oportuno. Na parte B aqui, gosto que vocês abrissem, continuassem, no verso 2, na última parte: até que se compadeça de nós. Até que se compadeça de nós. O servo deve esperar no Senhor até ter suas necessidades supridas, seus pleitos respondidos, sua alma libertada da opressão dos arrogantes. Até que se compadeça. Indica aqui que há um período de espera antes da chegada da ajuda necessária. Até que se compadeça. O servo ficava ali esperando do seu Senhor por misericórdia. Isso nos indica que Deus, Ele tem o seu tempo certo de nos abençoar.
Tem um texto que o ano passado meditei muito nele, né? Tem época que nós temos um texto que a gente pega como estimação. Gostaria que vocês abrissem aí no Salmo 6, verso 9. Voltasse um pouquinho. Salmo 6, 9. O verso 6, verso 9 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ou seja, o Senhor, Ele ouve as nossas súplicas. Ele ouve aquilo que você tem suplicado ao Senhor e Ele acolhe a sua oração, Ele guarda a sua oração. Como o salmista diz aqui no verso 3 do Salmo 123, até que Ele se compadeça de nós, mostrando que há uma espera do servo para esperar a misericórdia do seu Senhor. Então, precisamos esperar com os olhos fitos no Senhor a misericórdia de Deus. Ele acolhe as nossas súplicas e guarda a nossa oração para no tempo oportuno o Senhor nos abençoar. Talvez vocês hoje estão já recebendo as bênçãos do Senhor, os pedidos de oração que vocês fizeram há muitos anos atrás. Mas talvez o olhar de vocês está tão para o futuro, para algo que vocês almejam, que vocês esquecem, nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que nós já recebemos agora. Muitas vezes nós estamos sendo abençoados por algo que a gente orou há muito tempo atrás e nós não temos tempo de agradecer porque o nosso olhar já está nos pedidos que estamos fazendo para o futuro. Então é necessário a gente parar e agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor. Por hoje, pelas bênçãos que estamos recebendo hoje. Hoje, as nossas bênçãos, nós somos abençoados por Deus e devemos agradecer a Deus. Agora, em terceiro e último lugar, olhe para o Senhor como Pai de toda misericórdia. Verso 3 e 4. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A palavra do Senhor aqui nos apresenta o Senhor como Pai de misericórdia. Gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios 1:3. Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olhe para o Senhor como Pai de toda misericórdia, não porque você merece. Nós não merecemos as bênçãos, as dádivas do Senhor, mas é porque Ele é o Deus, é o Pai de toda misericórdia. Nós também podemos destacar aqui algumas verdades nesses dois versos. A primeira verdade é que o salmista aqui ele faz um clamor urgente: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Por duas vezes ele clama a Deus por misericórdia. O salmista aqui ele olha para o Senhor não como um soberano carrasco, mas como um Pai de misericórdia, e ele suplica veementemente pelas misericórdias do Senhor, pelo socorro do Senhor. O salmista aqui, o poeta aqui, ele não reivindica direitos, pois ele não tem nenhum direito, mas ele clama por misericórdia. Infelizmente nós vimos aqui na televisão, no celular, alguns pastores, infelizmente, exigindo direitos, exigindo de Deus. Não encontro isso na Bíblia em lugar nenhum. O salmista aqui, ele clama ao Senhor por misericórdia, um favor imerecido, algo que ele não merece, mas ele pede misericórdia ao Senhor. E, em segundo lugar, é um motivo evidente. Qual foi o motivo aqui do salmista? Ele diz que, pois estamos sobremodo, pois a nossa alma está saturada,
a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Verso 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Esse outro comentarista, Derek Kidner, diz que outras coisas podem machucar, mas o desprezo é ferro cortante e penetra mais profundamente no espírito do que qualquer outra forma de rejeição. Já Spurgeon, ele completa dizendo: nada fere mais, causa maior amargura, maior exasperação do que o desprezo. Como eu já disse, quando os nossos companheiros fazem pouco de nós, nós somos muito capazes de fazer pouco de nós mesmos. Não tem nada pior do que o desprezo. E quando a gente pensa em desprezo, tem vários exemplos para nós. Quantos filhos têm desprezado seus pais quando chegam na velhice? Quantos filhos abandonam seus pais em asilos, desprezam seus pais? Quantos jovens sofrem bullying nas escolas, na faculdade, por algum motivo, né, pela aparência, pelo status social? Quantos maridos, quantas esposas, quantos cônjuges passam também por isso em sua casa, são desprezados? Quantas mulheres são viúvas com os maridos vivos dentro de casa? São como se fossem dois inimigos em um ninho. Fizeram uma pesquisa em uma das universidades dos Estados Unidos, famosa, Harvard, com algumas mulheres casadas, se eu não me engano foram 2.000 mulheres, e 70% das mulheres, elas afirmaram que elas preferiam mais o amor, o aconchego, o carinho e a proteção do que o sexo. Totalmente diferente do que os homens pensam, né? 70% das mulheres, elas se sentiam desprezadas pelos maridos, que elas queriam mais proteção, mais amor, mais carinho. E dessas mulheres, elas diziam que no período menstrual, de 4 a 5 dias, os maridos se afastavam delas. Eles eram frios, eles desprezavam. Logo após que passava esse período, eles começavam a ser mais carinhosos, porque eles estavam com segundo interesse. Ou seja, essas mulheres se sentiam como copos descartáveis. Agora que eu não preciso mais dela, do corpo dela, eu vou me afastar. Ele passa a ser grosso. Tem um conhecido meu que diz que o momento dele brigar com a mulher é quando a mulher está no período menstrual. Ou seja, porque o que ele quis dizer, o que ele queria da mulher era só o toque físico. Sendo que nesse período menstrual era o período que nós homens deveríamos mais amar nossas esposas, mais dar carinho a nossas esposas, mais ser compreensível, ouvir e não desprezar, mostrar a ela que eu te amo não pelo teu corpo, eu estou com você pela pessoa que você é. Pois chegará um tempo que não existirá mais sexo no casamento. Existirá o amor, o carinho, a proteção. E se você, homem, não treinar nesses 4 dias o amor e o carinho com as suas esposas, como vai ser quando chegar na velhice, que não vai ter mais contato íntimo? Então eu pensando sobre isso, nesse momento que Deus permitiu o menstrual das mulheres, é o momento da gente exercitar o amor e o carinho, o verdadeiro amor, para a glória de Deus, para quando a gente chegar numa determinada idade, isso vai se cessando, esse contato íntimo, você vai continuar dando carinho, porque todos os meses você treinou com a sua esposa o carinho, a atenção nesse período. E mostrando para ela que você a ama não pelo sexo, não pelo corpo dela, mas pela pessoa que ela é, pela aquela companheira que ela é. Com certeza, quando chegar na idade, quando ficar velhinho, vão continuar namorados, com aquele maior carinho, aquele maior amor. Tem muitas mulheres que têm se sentido desprezadas como um copo descartável. Tem mulheres que hoje em dia a gente vê quantas mulheres que passam pelo processo de câncer,
principalmente câncer de mama, milhares de mulheres no Brasil, e são períodos que as mulheres ficam frias assim, por causa do problema, e elas dizem que muitos maridos, no momento de dar todo o carinho, a desprezam, e aí o sintoma piora do câncer nelas, por falta de amor, falta de compreensão. Mas tem outro lado também, não é só as mulheres, não são os homens com as mulheres também. Com o advento do celular, quantas não têm deixado seus maridos de lado? Quantos casais, cônjuges, homem e mulher, têm desprezado o seu marido dentro de casa, a sua esposa dentro de casa? Quantas mulheres, quantos homens têm tempo para tudo nesse mundo, mas não têm tempo para os seus maridos, para as suas esposas? Isso é um tipo de desprezo também. E é uma coisa principal no nosso lar. Nós devemos ser exemplo para os nossos filhos, as nossas filhas, quando casar, devem olhar para nós e falar assim: eu quero um marido que seja carinhoso e amoroso como meu pai. Menos eu não quero. Que os homens devem olhar para mim, para suas esposas, os nossos filhos, e olhar: eu quero uma esposa dedicada, amorosa, como a minha mãe, que nunca desprezou meu pai, sempre foi carinhosa, cuidadosa com meu pai. Isso é um exemplo aos nossos filhos. Talvez nós estamos ensinando os nossos filhos a ser, no futuro, desprezadores dos seus cônjuges. E o nosso casamento tem que ser para a glória de Deus. Aí você me pergunta: mas Júnior, mas o meu marido não merece, mas a minha esposa não merece. Mas não é para a sua esposa, para o seu marido, é para a glória de Deus. Deus é quem tem que ser glorificado no seu casamento. Ele que tem que ser glorificado. Faça isso pelo Senhor, Ele merece. Então, que nós homens, mulheres, principalmente os homens, né? São mais frios, mais racionais, que vocês possam olhar, cuidar da sua esposa de uma forma diferente. Celso, ele toca aqui um violão perfeitamente, o piano, né, o órgão, ele toca perfeitamente. Se eu for tocar esse órgão, ninguém vai ficar aqui, que eu não sei tocar. Então, no casamento é assim. Se vocês saber tocar a sua esposa, não estou falando de tocar no literal, mas tocar com amor, com carinho, com atenção, ela vai te dar um som agradável. Tenho certeza que ela vai te dar um som agradável. Mas se você não souber tocar, não vai prestar. Mas, irmãos, é consolador saber que em Cristo, o ferrão do desprezo é retirado. Agora, ser desprezado por causa do Evangelho é um motivo de honra. Em Atos 5:41, os apóstolos, depois que eles foram chicoteados, lá diz que eles se retiraram do sinédrio, se regozijando por ser chicoteado, por ser maltratados para a glória de Deus. Ser desprezado pelo Evangelho, isso é bênção de Deus. Mas para terminar, o próprio Jesus, ele transformou o seu desprezo em parte da nossa redenção. Como eu já disse, toda a Bíblia, o centro é Cristo. Esse salmo aponta para Cristo. Nós aprendemos alguma coisa aqui. Em primeiro lugar, nesse mundo estamos sujeitos a sofrer escárnio e desprezo. Como já disse, a angústia ela é democrática. O escárnio, o desprezo também é democrático. Todos nós vamos passar por isso alguma vez na vida. Então aprenda isso, nesse mundo nós vamos passar, você não está sozinho, Cristo passou por isso. Em segundo lugar, há muitas situações que nós chegamos até o limite, há situações que chegamos até o limite. E em terceiro e último lugar, ninguém foi mais perseguido nesse mundo do que Jesus, e de uma forma injusta. Ele sofreu escárnio da sua família, a sua família não acreditou em Cristo. A sua família queria até interditar Cristo quando ele estava ali curando, pregando. Chegaram para interditar, achando que ele estava ficando louco. Então ele sofreu esse escárnio da sua família, dos seus amigos, de sua cidade, do seu povo, que até colocaram ele para fora. Por fim ele foi rejeitado, foi entregue, foi traído, foi abandonado, foi crucificado. E qual foi a atitude de Cristo? Exatamente a atitude aqui do salmista: entregou-se à misericórdia do Pai. E se nós somos discípulos de Cristo,
nós devemos fazer da mesma forma. Devemos também entregar a hostilidade, o desprezo nas mãos de Cristo. Devemos entregar nas mãos de Cristo. Tudo isso que você tem passado, Cristo passou para nos salvar. Ele que é puro, de forma injusta, Ele venceu isso tudo, passou tudo por nós, para os seus escolhidos. E para terminar, achei que não ia lembrar, sobre o rapaz que desprezou, né? Ele estava numa festa, não sei se foi numa reunião de São João, alguma coisa assim, né? Foi no tempo de junho, que foi frio, tinha fogueira, eu lembro. Eu estava lá no sítio da família, e aí eu soube falar, fulano tal chegou, aquele que eu estava correndo, né, para não passar a mesma coisa. Eu falei, mas agora é diferente, antes eu estava e ele chegou, agora eu estou aqui dentro, ele já está lá sentado com o grupo. Eu falei assim, é a forma de fazer diferença. Saí, estava almoçando, terminei, e saí, peguei na mão dele, seja bem-vindo em nosso meio. Peguei a cadeira, falei com todos, e peguei a cadeira, sentei perto dele, a gente fiquei até a noite ali perto, eles conversando. O papo é diferente, né, que o papo deles é diferente do nosso, mas fiquei ali sentado, assaram carne, milho, eu na fogueira, sempre que tinha oportunidade ali, eu puxava algum assunto daquilo que eu entendia. Então eu falei assim, a forma de mostrar para ele como se trata bem as pessoas. Deus me deu essa oportunidade, poderia até me vingar, né? O Júnior, a vontade é se vingar mesmo, fazer da mesma forma, botar a cadeira na frente dele e dar as costas para ele. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos domina, nós somos escravos de Cristo. E nunca mais eu o vi, mas eu pude ali demonstrar, fazer a minha parte. Como o salmista aqui entregou-se à misericórdia de Deus, que possamos entregar todos aqueles que nos despreza, que nos trata com desdém, que nos humilha, entregar nas mãos do Senhor. Mas eu gostaria que você, nesse final, você mudasse de lugar. Será que não é você que tem desprezado muitas pessoas? Se conhece um homem pela forma que ele trata a sua esposa. Tem um conhecido meu, uma pessoa que chega lá com a esposa, ele já tem uns 70 anos, e ele é crente, e uma das coisas que ele me fez eu perceber que ele era um crente, da forma que ele trata a esposa dele, com todo carinho, chamando de meu amor. Ele com 70 anos, mais de 70 ou mais, ô meu amor, quer mais o que, meu amor? E ela, ô meu bem, que coisa linda. Eu falei, esse homem é crente, né? Depois de comer tanto sal junto, ainda chamado de meu amor, esse homem é crente. E a forma que você trata também seus funcionários, é a forma que demonstra quem é você. Se você humilha seus funcionários, está mostrando quem é você. Então tenha cuidado, a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus funcionários, com seus vizinhos, com seus servos. Isso aí demonstra quem nós somos. E lá no Salmo 120, diz que aqueles que desprezam, o Senhor diz que setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, o Senhor vai lançar sobre eles. Brasas vivas de zimbro. Zimbro é uma madeira de fazer carvão naquela época, que aquece muito. A temperatura é altíssima do zimbro. E a temperatura é altíssima, como ela demora de se apagar. Então o Senhor disse que as pessoas que desprezam os outros, que humilham as outras pessoas, eu vou colocar brasas de zimbro sobre essas pessoas. As pessoas que falam mal das outras. Então cuidado, para que Deus não faça isso conosco. E resumindo, Cristo, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Deus por esse momento. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por estar aqui. Bendito seja o teu santo nome. Sei que a tua palavra não volta vazia, como diz as Escrituras. Nós te suplicamos que possamos viver a tua palavra. Não o que eu disse, mas o que está nas tuas Escrituras, o que está na tua palavra. Ó Deus, que nos momentos de lutas possamos olhar para ti, que habita nos céus. Que possamos elevar os nossos olhos muito além dos montes, como o salmista, mas olhar para ti, Senhor, que está no controle de todas as coisas. Tu que é o Deus de eterna misericórdia, que tu nos fortaleça, nos dê força
para vencer as lutas da vida, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmo primeiro. Vamos